Olá para todos. Estamos aqui para a gente conversar hoje sobre recurso especial e recurso extraordinário, né? Muitas pessoas se preocupam com relação a esses recursos e identificam que são recursos um pouco mais complicados de serem confeccionados. Quando, na verdade, não é que existe uma complicação com relação aos recursos. São dois recursos técnicos, né? São dois recursos que a gente discute única e exclusivamente ofensa à Constituição Federal ou ofensa à lei infraconstitucional. Então, são dois recursos que a gente não tem como discutir fatos, nós não temos como discutir depoimentos, a gente só vai discutir única e exclusivamente questões de direito, tá? Nós não temos como discutir qualquer outro ponto nesses dois recursos. Então, vocês vão ver que são dois recursos extremamente técnicos de serem confeccionados e que nós somente discutimos neles matérias de direito, tá? Nós não fazemos discussões de matérias fáticas, tá? Porque as matérias fáticas, elas já foram discutidas nas outras instâncias. Quando a gente fala de um recurso especial ou quando a gente fala de um recurso extraordinário, nós estamos falando de uma esfera de STF e STJ. Então, nesse caso, a gente vai tratar de questões técnicas. STF e STJ, eles não estão dispostos a analisar questões fáticas, porque as questões fáticas, elas já foram analisadas na instância inferior, né? Que pode, na maioria das vezes, foi o TJ que fez essa análise, tá? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides, então, né? Deixa eu deixar eles a maiores aqui. Para a gente começar a nossa discussão sobre o chamado RESP e sobre o chamado RE, tá? Eles são carinhosamente chamados assim por nós. Primeiro, a gente vai identificar qual que é a diferença entre eles, tá? Quando que a gente fala de RESP, recurso especial, e quando que a gente fala de RE, que é o recurso extraordinário. Então, primeiro a gente vai fazer a identificação de diferença entre eles, tá? E a parte de estrutura eu não me preocupo muito, porque a estrutura é a mesma para ambos, tá? Então, vamos lá. Quando que a gente vai falar? A gente vai começar pelo recurso especial, ok? Então, quando que a gente tem aí as questões de recurso especial? O cabimento do recurso especial, ele vem com relação ao acórdão, tá? Que violar uma legislação infraconstitucional ou quando os tribunais derem interpretação distinta ao mesmo dispositivo legal. Então, o ponto principal que a gente precisa levar em consideração do recurso especial é o fato de violar legislação infraconstitucional, tá? Ou quando tiver uma divergência de interpretação com relação ao dispositivo legal. Por esse motivo, que quando a gente fala de recurso especial, a gente vai precisar discutir uma questão de divergência, uma questão de diferença de jurisprudência, tá? A gente vai precisar discutir isso daqui. Então, vai ser importante que na sua peça você traga essa diferença de jurisprudência, tá? E aí a gente vai ver como que a gente faz para trazer essa diferença de jurisprudência. O recurso especial, ele está embasado, então, no artigo 105 e no artigo 1029, tá? No 105 da Constituição Federal, 1029 do CPC, são dois artigos que precisam constar da sua peça, tá? Quando eu falo dessa diferença de jurisprudência, tá aqui, ó. Nós precisamos comprovar
essa divergência externa, tá? Com essa diferença de jurisprudência. Então, no seu recurso especial, você vai ter de trazer jurisprudências de diferentes tribunais, tá? Então, você vai precisar apontar essa diferença jurisprudencial em relação ao tribunal, tá? O que eu quero dizer com isso? Se o seu acórdão for do TJ de Minas, você tem que trazer jurisprudências do TJ do Rio de Janeiro, por exemplo, do TJ de São Paulo, por exemplo, do TJ do Rio... Peraí. Só abrir aqui de novo. Que acabou fechando. Então, você tem que trazer jurisprudências, né? Então, vamos voltar aqui só. Se o seu acórdão... Então, eu tenho um acórdão, tá? E esse acórdão, ele é, então, do TJ de Minas Gerais. Automaticamente, você vai ter que trazer jurisprudências, então, de São Paulo. Você vai ter que trazer jurisprudências do Rio de Janeiro. Você vai ter que trazer jurisprudências de Santa Catarina. Você sempre tem que trazer jurisprudências de tribunais diversos àquele tribunal que proferiu o acórdão. Por quê? Porque o recurso especial, ele fala dessa questão de divergência externa, tá? Então, a divergência externa refere-se a jurisprudências de tribunais que não seja o tribunal que proferiu o acórdão. Então, a súmula 13 do STJ, ela fala dessa divergência entre julgados, tá? Do mesmo tribunal, não enseja recurso especial. Então, se o seu acórdão é do TJ de Minas Gerais e você só traz divergências entre o TJ de Minas Gerais, isso não enseja recurso especial, tá? Então, o recurso especial, se você tem uma decisão você tem que ver, a decisão é de qual tribunal de justiça. E aí você tem que trazer decisões de tribunais diferentes, tá? Por quê? Porque a gente precisa comprovar essa divergência externa, tá? Então, pontos principais do recurso especial, tá? Quais são os principais pontos que a gente tem com relação a ele? Ele vai violar uma legislação infraconstitucional, primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Ele viola uma legislação infraconstitucional, tá? Ou uma interpretação, aí ele pode também ferir uma interpretação, a gente pode ter interpretações distintas com relação ao mesmo dispositivo legal, tá? Então, além da gente ter essas características de violação, tá? A gente também tem essa característica de divergência externa, tá? Então, são os pontos que a gente precisa analisar num recurso especial. O artigo 105 da Constituição, ele fala que o recurso especial, ele é de competência do STJ, tá? Então, o recurso especial de competência do STJ, tá? Então, quem é que vai julgar esse recurso especial? Esse recurso especial vai ser julgado pelo STJ, tá? Então, quem tem competência para... Opa, só trocar aqui, que vocês não vão enxergar. Quem tem competência aqui, ó, quem tem competência para julgar, tá? Vai ser o STJ. Então, ele vai julgar recurso especial, tá? As causas decididas em única ou última instância pelos TRFs, então, recursos referentes ao TRF vai para lá, pelos tribunais do Estado, então, por exemplo, o Tribunal de Justiça, tá? Do Distrito Federal e dos territórios. Então, para nós aqui,
o que neste momento importa, tá? São esses tribunais dos estados, tá? Então, decisões proferidas pelo TJ, tá? Enseja recurso especial para o STJ. Ponto importante, tá? O recurso, o acórdão que foi proferido no TJ tem que contrariar tratado ou lei federal ou negar vigência, julgar válido ato do governo local contestado em face de lei federal, dar à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído a outro tribunal, tá? Existência de questão federal, então divergência quanto à correta interpretação ou aplicação de tratado ou lei federal, fundamentar-se em interposição divergente dos tribunais, apresentação dos dispositivos legais violados e não cabe impugnação de fatos ou de direito, tá? Esses pontos que estão levantados aqui embaixo são os pontos que você vai precisar trazer no seu recurso. Então, você precisa falar de uma divergência correta de interposição ou aplicação de tratado ou lei federal. Então, você precisa falar o seguinte, olha, o acórdão, ele é divergente... Opa! O acórdão, ele é divergente, tá? Quanto à interpretação da lei. Você precisa fundamentar esse recurso com a interposição de divergência dos tribunais, que é a questão das jurisprudências, tá? A apresentação dos dispositivos legais que são violados, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso. E você não pode falar aquilo que eu disse no começo, né? Não cabe impugnação de fato ou impugnação de direito. A única coisa que cabe no recurso especial é essa violação com relação à legislação, tá? Então, situações de fato ou de direito, aqui elas não vão ser discutidas. O acórdão não deve admitir nenhum outro tipo de recurso, tá? Recurso especial e recurso extraordinário são os últimos recursos a serem apresentados, tá? Porque eles vão para STJ e para STF. Então, do acórdão que feriu uma lei infraconstitucional, não cabe mais nenhum tipo de recurso, tá? Ou seja, não cabe, por exemplo, recurso especial de decisão monocrática, tá? Eu não tenho como para apresentar recurso especial de sentença. Isso não tem como ser feito. Por esse motivo que a gente precisa sempre levar em consideração que o recurso especial, ele vai ser proferido, então, com relação a acórdão, tá? E esse acórdão, ele não admite nenhum outro tipo de ponto importante da gente lembrar também. Então, por exemplo, tá? Eu não tenho a possibilidade de apresentação de recurso de sentença. Não tem como eu falar, eu vou apresentar um recurso especial de uma sentença. Não dá, tá? Porque o recurso especial, ele só vai ser apresentado a título de acórdão, tá? E um ponto muito importante, é o último recurso a ser apresentado. A gente não tem outras possibilidades de recurso, tá? Então, só pode ser interposto quando tiver esgotado os outros recursos. Se o acórdão violar, ao mesmo tempo, Código de Processo Civil, que é infraconstitucional, e Constituição Federal, você pode, de forma simultânea, apresentar recurso especial e recurso extraordinário, tá? Isso daqui é mais a título de curiosidade, porque a gente não vai trabalhar com isso nesse momento da vida de vocês, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, o Código de Processo Civil, ele é uma lei infra. Se ele é uma lei infra, automaticamente cabe recurso especial. De Constituição Federal, tá? A gente vai falar de recurso extraordinário, que daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso, tá? Cada recurso, ele irá atacar uma matéria distinta. Então, o recurso extraordinário viola a Constituição Federal
E o recurso especial viola a lei infraconstitucional, tá? Se você tiver que fazer essa interposição de forma simultânea, tá? O que você vai fazer então? Você vai interpor no STJ, porque você vai interpor o recurso especial, tá? Informar que você está apresentando de forma espontânea um recurso extraordinário. Aí o relator do recurso especial, ele vai analisar. Se ele considerar prejudicial o extraordinário, tá? Ele só vai sobrestar o julgamento do STF. Ele vai aguardar que que o recurso especial seja julgado no STJ, para depois subir o do STF, tá? Então, esse recurso ele fica sobrestado enquanto a gente aguarda a decisão do STJ, tá? O que mais me interessa aqui é esse ponto aqui, ó. Que você consiga enxergar isso daqui. Quando que violou a Constituição e quando que violou a lei infraconstitucional. É isso daqui que mais me importa, tá? Essas questões neste momento aqui são questões que vocês não vão passar num eventual exame de ordem, vocês não vão ter que fazer os dois recursos, tá? Vocês vão ter que identificar qual recurso que precisa ser apresentado. Prazo para interposição desse recurso, tá? Prazo de 15 dias, tá? Para você fazer interposição. Esses 15 dias são contados da publicação do acórdão, tá? Publicou o acórdão 15 dias para interposição. E nós temos custas, tá? E essas custas são altíssimas, tá? Então, a gente tem custas judiciais para serem apresentadas, tá? E custas são conforme tabela do STJ, ok? Então, 15 dias para interposição do recurso, a contar da intimação do acórdão, e 15 dias para apresentação de contrarrazões, tá? Então, vamos lá. Recorrente apresentou recurso especial, o tribunal recebe esse recurso, tá? E dá prazo de 15 dias para que sejam apresentadas as contrarrazões recursais. O recurso especial, ele sempre vai ser interposto para discutir uma questão de interpretação de lei infraconstitucional, tá? Então, quando a gente fala de recurso especial, a gente sempre fala de lei infraconstitucional. Vejam que em nenhum momento eu falei aqui de Constituição, tá? Eu só falei de Constituição para comparar o recurso especial ao recurso extraordinário. Por quê? Porque o recurso especial é só de legislação infraconstitucional, tá? E aí é aqui que você consegue identificar a diferença entre eles, tá? Quando esse recurso ferir uma lei que seja inconstitucional, nós vamos estar falando de recurso especial, tá? A discussão é apenas sobre matéria de direito. Então, a discussão no recurso especial é somente sobre essa ferida na legislação infraconstitucional, tá? E aí, aqui a gente tem duas súmulas do STJ nesse sentido. Súmula 5, que fala que interpretação de contratual não cabe recurso especial, tá? Porque a interpretação de cláusula contratual, ela é uma matéria fática. E súmula 7, que reexame de provas também não enseja recurso especial, porque reexame de provas também é matéria fática, tá? Então, cláusula contratual ou reexame de provas, em ambos os casos, nós estamos falando de uma situação fática, tá? E não uma situação de direito. O que pode ser discutido como matéria de mérito? Então, a gente pode discutir tanto matéria de mérito quanto matéria processual, tá? Então, o que a gente pode discutir nesse recurso especial? Violação ao Código Civil, ao Código de Processo Civil, ao CDC, a lei de locação, a lei de alimentos, tá? Então, tudo isso daqui pode ser discutido nesse recurso especial, ok? Por quê? Porque tudo isso daqui que eu estou dizendo, todas essas legislações aqui, tratam-se de lei infraconstitucional, tá?
Então, aqui, ó, violação a elas refere-se a uma lei infraconstitucional, tá? Outro ponto que é importante da gente lembrar é que você precisa informar que foi feito um pré-questionamento. Lembra quando a gente conversou sobre embargos de declaração? Nos embargos de declaração, eu disse que você podia ter embargos de declaração de pré-questionamento. Então, o seu problema, ele vai informar que foi feito os embargos de pré-questionamento, tá? E é importante que você coloque isso na estrutura do seu recurso especial. Informar que ocorreu o pré-questionamento ao tribunal ACO, tá? Durante o acórdão recorrido. Então, que você apresentou embargos de pré-questionamento referente a esse acórdão, tá? Então, debate pelos julgadores de origem sobre os dispositivos violados, e é inadmissível recurso extraordinário quando não ventilada a decisão recorrida. Essa questão da súmula 282, essa súmula 282, ela se encaixa, então, tanto para o recurso especial, famoso RESP, tá? Como para o recurso extraordinário, tá? Então, essa súmula 282, ela refere-se aos embargos de pré-questionamento, tá? Então, refere-se a esses embargos que você precisa informar na sua peça que esses embargos eles foram apresentados. Como que vai funcionar, então, esse recurso especial, tá? Eu tenho uma sentença improcedente, então vamos pensar aqui, né? Que o autor interpõe uma apelação, destacando que houve uma violação contra qualquer artigo do CDC, tá? Uma vez que CDC é lei infraconstitucional, tá? E aí ele pede para o tribunal a expressa manifestação sobre a violação desse artigo, então ele faz os embargos de pré-questionamento. Então vejam aqui, ó, eu tenho uma sentença improcedente, essa sentença, essa sentença, ela foi proferida, então, vamos colocar aqui, ó, que essa sentença, ela foi proferida em primeira instância, ok? De sentença, a gente já viu que cabe apelação, tá? Dessa apelação, eu tenho um acórdão, tá? E esse acórdão viola o Código de Defesa do Consumidor, tá? Desse acórdão, eu preciso fazer os embargos de pré-questionamento, tá? Porque eu preciso de uma manifestação expressa. Depois disso, a gente fala em recurso especial, tá? E aí, aqui, o que que a gente vai ter, então? O Tribunal de Justiça não se manifesta a respeito do dispositivo, tá? Mesmo que ele não se manifeste referente ao dispositivo, eu vou apresentar os embargos de pré-questionamento, tá? Esses embargos sendo acolhidos ou não, para nós não faz diferença, tá? O que interessa é que eu tenha feito os embargos de pré-questionamento, a gente vai trabalhar então com um recurso especial, tá? Os embargos de pré-questionamento, eles podem não ser acolhidos, eles podem ser recebidos, mas no mérito não acolhidos, porque o tribunal entende que não existiu nenhum tipo de violação, não tem problema para nós. O que importa para nós é que nós tenhamos apresentado esses embargos de pré-questionamento, tá? Efeito com relação a esse recurso especial, sempre devolutivo, tá? E poderá ser suspensivo nas situações do 1029, tá? Então, na petição inicial, o Tribunal Superior, aqui é o 1029, parágrafo 5º, tá? Ao Tribunal Superior, respectivo no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame, e aí ele já é prevento para julgar, tá? Ao relator
se já distribuído o recurso ou ao presidente. O que eu quero dizer com isso daqui? Eu apresento o recurso especial, tá? Depois de apresentado o recurso especial, se eu quiser pedir uma modificação de efeito, eu entro com uma nova petição pedindo essa modificação do efeito, tá? Eu não peço essa modificação do efeito, em regra, eu não vou pedir ela no recurso especial. Eu faço a interposição do recurso especial e depois eu peço a modificação de efeito, tá? E o STF não pode conceder efeito suspensivo, ok? Então, eu faço a interposição do meu recurso especial, não comento nada a título de efeito, numa regra geral, tá? E depois eu apresento uma petição pedindo uma modificação de efeito, se for caso de modificação de efeito, tá? Como que é o trâmite disso? A interposição no tribunal de origem, então aqui eu vou trabalhar só a título de exemplo, tudo bem? Vamos pensar que o nosso tribunal de origem é o TJ São Paulo, só a título de exemplo, tá bom? Então, o meu recurso ele é interposto no TJ de São Paulo, que é o tribunal de origem, tá? Eu devo indicar a exposição de fato, a demonstração do cabimento e as razões, ou seja, nesse recurso, eu vou ter, então, a peça de interposição, e essa peça de interposição, no nosso exemplo aqui, é para o TJ de São Paulo, tá? E eu vou pedir para o TJ de São Paulo encaminhar as minhas razões recursais para o STJ, tá? Então, eu tenho peça de interposição e eu tenho peça de razões. Deverá ser instruído com acórdão, tá? Com acórdão paradigma. Então, aqui eu vou precisar apresentar a divergência, vamos lá aqui, ó, a diferença entre tribunais. Então, aqui eu preciso trazer, se a gente está falando de uma decisão do TJ São Paulo, eu vou trazer, então, por exemplo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? E aí eu preciso falar que eu estou juntando a divergência comprovada, tá? Mediante uma cópia dessa jurisprudência, tá? E a reprodução do julgado disponível na internet com fonte. Então, quando você for fazer o seu recurso especial, tá? Que você for colocar essa divergência em tribunais, é importante que você, então, copie a jurisprudência divergente, tá? E coloque qual que é a fonte. Então, você precisa colocar aquilo que fica na barrinha lá do site, tá? Qual é a fonte de onde você tirou aquilo e que dia que você acessou aquilo, tá? Você precisa trazer essas informações. Então, você precisa trazer o acórdão do Tribunal de São Paulo, tá? E o acórdão paradigma, que a gente chama, tá bom? Que é o acórdão que mostra a divergência com relação à decisão de São Paulo, tá? A admissibilidade é feita pelo tribunal de origem, ou seja, quem vai fazer o juízo de admissibilidade, então aqui, ó, a admissibilidade, no exemplo que eu tô dando, é do TJ São Paulo. TJ São Paulo que vai ver se você fez tudo direitinho, tá? Se é caso de recurso especial, ok? Tudo isso é feito pelo TJ São Paulo, pelo juízo de origem, tá? Se o TJ São Paulo falar, olha, não é admissível recurso especial, a gente vai trabalhar, então, com um agravo de instrumento, que a gente fala que o agravo de instrumento é para destrancar o recurso, tá? Para o recurso poder subir para o STJ. Ao proceder à admissibilidade desse recurso, é possível que o desembargador realize negar provimento
Então, aqui, quando eu falo que aceitou a admissibilidade, ele aceitou o seu recurso especial, tá? Então, ele admitiu, não estou dizendo que ele concordou, mas ele admitiu o recurso. Pode, então, o desembargador negar provimento, tá? Com relação ao recurso especial contra o acórdão, dizendo que está em conformidade, então não é caso de recurso especial. Ele pode encaminhar o processo ao órgão julgador, tá? Então ele pode para a realização do juízo de retratação, se o acordo recorrido tiver divergência do entendimento do STJ, pode sobrestar o recurso, tá? Se a gente tiver caráter repetitivo, se a gente já tem vários recursos especiais sobre o mesmo assunto, ele vai sobrestar o recurso, vai julgar somente um e depois essa decisão fica para todos. Pode selecionar o seu recurso como representativo de controvérsia, que são nesses casos que a gente tem vários recursos sobre o mesmo assunto, tá? Como pode proceder a admissibilidade do res e remeter ao STJ. Vejam que tudo isso daqui, ó, o negar provimento, o encaminhar, o sobrestar ou o selecionar, tudo isso daqui está acontecendo dentro do TJ, tá? Uma vez que é o TJ que faz a admissibilidade, tá? Se você passar por tudo isso daqui e mesmo assim o TJ ainda entender que é caso de recurso especial, tá? Ele então encaminha para o STJ, tá? Então, para que você chegue no STJ, o que é um ponto importante? São raros os recursos que chegam. O que é importante, tá? Que o recurso não tenha sido submetido a um regime de repercussão geral, tá? Que o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia e que o tribunal tenha recorrido, refutado o juízo de retratação, tá? Então, não teve juízo de retratação, realmente existe uma controvérsia entre as decisões, então existe uma controvérsia aí entre tribunais, tá? Então, por esse motivo, o seu recurso, ele é admitido e, sendo admitido, ele é encaminhado ao STJ. O 1030 do CPC, tá? Ele fala: decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5 cabe agravo ao Tribunal Superior, tá? E poderá também caber agravo interno, no caso do recurso especial. A súmula 230 diz que não cabe recurso especial contra a decisão proferida nos limites de sua competência por órgão de segundo grau dos juizados especiais. Dessa forma, o que a gente quer dizer com relação a isso? O órgão de segundo grau dos juizados especiais é o colégio recursal. O colégio recursal, ele profere acórdão, tá? E desse acórdão não cabe recurso especial, tá? Então, de decisão do colégio recursal que gera acórdão, não cabe recurso especial, conforme determina a súmula 203 do STJ. Vamos ver, então, a estrutura. Um ponto importante com relação à estrutura é a seguinte, tá? A estrutura de um recurso especial e a estrutura de um recurso extraordinário é a mesma, tá? A gente tem a mesma estrutura. A diferença é que no recurso especial a gente vai trazer a divergência de jurisprudência e no recurso extraordinário não. Então vamos lá. A gente tem peça de interposição, tá? Peça de interposição que a gente já viu que ela é feita para o juízo ACO, tá? Então, para o TJ, com a exposição dos fatos e do direito, a demonstração do cabimento e as razões do pedido de reforma ou invalidação. Aqui a gente tem a título de exemplificação. Então, enxergue aqui comigo, olha só, que ele está sendo
interposto, ele é, então, para o desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de um julgamento de uma apelação, tá? Então, vejam que a peça de interposição, ela é para o juízo ACO, ok? Breno, nesse caso, era uma ação de alimentos, né? Representada por Sara, todos já estão devidamente qualificados, tá? Então, a gente vem aqui informando que, não se conformando com o R-acórdão, informe qual que foi a Câmara que julgou o determinado acórdão, negou o provimento ao recurso de apelação e, por esse motivo, você vai interpor recurso especial, tá? Então, assim como os demais recursos, o recurso especial vai ser interposto, tá? Para o STJ, ok? Com base no artigo 105, veja qual que é a linha, qual que é o inciso e qual que é a linha que você vai trabalhar com as razões inclusas, tá? Então, dessa forma, requer que o presente recurso seja recebido, regularmente processado e que seja remetido para o STJ. Dessa forma, você encerra a sua peça de interposição. Razões recursais. Nas razões recursais, você precisa fundamentar o dissídio jurisprudencial, tá? Você precisa transcrever as suas razões com um trecho do recurso, com um trecho do acórdão, tá? Necessariamente de outro tribunal. Então, aqui é onde você vai fazer a apresentação. Aqui é onde você vai fazer a apresentação, aqui, ó, da diferença entre júris, da diferença entre jurisprudências, tá? Então, é nas razões recursais que você vai trazer isso, tá? Você tem que fazer prova dessa divergência. Como que você faz essa prova? Mediante uma certidão, uma cópia ou citação da jurisprudência divergente, tá? E você deverá comprovar, quando exigido pela legislação, o recolhimento do respectivo preparo, tá? Que tende a apresentar que você recolheu as custas. Então, as razões do recurso nada mais é do que os fatos. Nos fatos, a gente trabalha com uma cópia, tá? Cabimento do recurso. Aqui você vai trabalhar com o artigo 105 da Constituição e você vai trabalhar com o Código de Processo Civil, tá? Então, são os dois aqui que você vai trabalhar. Além disso, precisa apresentar aqui também qual que é a diferença com relação ao artigo de lei infraconstitucional. E na discussão de mérito é onde você vai trazer a diferença de jurisprudência, tá? Você também vai trazer a interpretação diferente com relação a algum artigo, tá? Então, essas são as situações que você vai discutir no seu mérito. Além disso, é importante que você também apresente no seu recurso a questão de tempestividade, tá? Determinar que esse recurso, ele é tempestivo, tá? E aí, então aqui eu trago um exemplo, tá? O cabimento do recurso, porque o acórdão de folhas tais negou provimento ao recurso e ele negou provimento ao recurso que contraria expressamente. Eu coloquei dois artigos, os 323 e o 924 do Código de Processo Civil, tá? In verbis, ou seja, você vai fazer a cópia do artigo
que foi ferido, tá? Então, no cabimento do recurso, traga a cópia dos 2 artigos que foram feridos, isso é importante. No mérito, nesse sentido, a jurisprudência do TJ do Rio Grande do Sul tem esse entendimento, e a jurisprudência do STJ tem esse entendimento, tá? Então, aqui que eu apresento o acórdão que feriu as 2 decisões. Nesse in verbis aqui, você vai copiar. Você vai colocar o acórdão, tá? Mais os artigos. Então, coloca o acórdão, no caso aqui, você vai colocar o acórdão do TJ São Paulo, que negou a sua apelação, e você vai colocar os 2 artigos aqui que estão sendo feridos, tá? Para, no mérito, você trazer a divergência jurisprudencial que a gente conversou, tá? Então, aqui no mérito, você traz as jurisprudências paradigmas, que nós chamamos. Professora, Oi, Eli. não está mostrando isso que a senhora está fazendo. Não está mostrando? Não, está mostrando só a tela com os nomes dos participantes. Espera aí, então. E agora, tá vendo? Tá vendo? Agora sim. Sim? Então tá bom. Vou voltar aqui, ó. Então vamos lá para a estrutura dele, tá? Então, artigo 1029. Artigo 1029, então, que traz do Código de fala da interposição, exposição de fatos ou de direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto e as razões do pedido ou da reforma, tá? Vejam que eu encaminho esse recurso ao desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? Porque é ele que proferiu o acórdão, ok? Breno, Sara, já todos devidamente qualificados. Importante dizer que você não concorda com o R-acórdão proferido pela 8ª Câmara, tá? Que negou o provimento ao recurso de apelação, tá? Por esse motivo, você vai interpor recurso especial, pedindo para que esse recurso vá para o STJ, tá? Com base no artigo 105, isso daqui precisa constar, tá? O 105, qual que é o inciso e qual que é a linha da CF, isso precisa constar, tá bom? Em conformidade com as razões inclusas. Requer, para tanto, que o presente recurso seja recebido e processado. Dessa forma, a gente fecha a nossa peça de interposição, tá? Razões recursais. O recurso tem que se fundamentar em dissídio jurisprudencial, então é a divergência jurisprudencial existente, tá? Você tem que transcrever o trecho do acórdão, obrigatoriamente, nas suas razões, tem que constar o trecho do acórdão na qual você está discutindo, tá? Você tem que fazer a prova da divergência mediante acórdãos paradigmas, tá? E você tem que fazer a comprovação do recolhimento do preparo. Então, como que isso fica na vida prática? Razões de recurso. Na parte dos fatos, fala de uma cópia do problema, tá? No cabimento do recurso, artigo 105 da CF. Opa, que eu coloquei. O que o Código Penal está fazendo aqui? Artigo 105 da CF e artigo 1029 do CPC, tá? E além disso,
mais os artigos feridos. Mais os artigos feridos, tá? E depois a parte do mérito. Aí vamos ver como que isso fica. O fato, cópia. Tá? Do cabimento do recurso. O R-acórdão de folhas tais negou provimento ao recurso que contraria expressamente o artigo 323 e o 924. Aqui é em verbis. Por que é em verbis? Porque aqui você vai fazer cópia do acórdão. Cópia do acórdão do TJ que feriu esses artigos, mais os artigos, tá? Por quê? Porque depois, no mérito, você traz as jurisprudências que são paradigmas, tá? Então, por esse motivo que você precisa, no seu mérito, trazer a cópia do acórdão para você depois comparar com as jurisprudências paradigmas, tá? Então, veja que a minha jurisprudência paradigma é do TJ do Rio Grande do Sul. A gente tem também aqui uma jurisprudência do STJ, outra do STJ, tá? Então, você precisa trazer essas jurisprudências paradigmas. E veja um ponto importante. Eu trago aqui, ó, da onde que foi tirada essa decisão, tá? De qual é a Câmara Civil que julgou, qual que é o nome do relator, tá? E eu ainda acho válido, quando você pega, você faz essa pesquisa na internet, coloque aqui também, acrescente aqui também a informação de acesso. Quando que se deu o acesso, tá? Essas jurisprudências aqui, a do TJ do Rio Grande do Sul, foi tirada do próprio site do TJ, tá? Vejam aqui que essas jurisprudências do STJ foram tiradas de uma edição de um livro do Teotônio Negrão, tá? Então, você precisa informar da onde você está tirando isso, tá? É importante você constar da onde você está tirando. E aí, diante do exposto, requer provimento ao recurso. Aqui você tem que colocar que você quer que o seu recurso ele seja acolhido e que ele seja provido, tá? Então, que ele seja acolhido e no que refere-se ao mérito, que ele seja provido e dessa forma o seu recurso especial está pronto, tá? Por isso que vejam que é um recurso extremamente técnico, tá? Porque a gente não discute matérias fáticas, a gente discute única e exclusivamente matéria de direito, quando fere a legislação, tá? Então, não é um recurso que discute fatos, é um recurso extremamente técnico de ser feito, tá? Depois do recurso especial, a gente tem o recurso extraordinário. O recurso extraordinário, ele possui a mesma estrutura, tá? A gente vai ver só quais são os pontos diferentes entre um e outro. No recurso extraordinário, vejam que o recurso extraordinário, ele vai violar Constituição Federal. Poxa, Juliana, como que eu vou lembrar que um fere lei infraconstitucional e como que eu vou lembrar que o outro fere Constituição Federal? Pense assim, um raciocínio que eu fiz que parece tonto, mas às vezes ele ajuda, tá? A Constituição Federal, ela é algo... Ela é algo extraordinário para nós. Ela é algo ela é extraordinária, tá? Ela é o que está no topo da pirâmide. Ela é a que manda e desmanda. Então, como ela é algo extraordinário para nós, ela é muito importante para nós, nós só podemos mexer nela através de um recurso extraordinário. Lei infraconstitucional, ela é simplesmente especial.
Então, por isso que a gente fala de recurso especial para ela, tá? Não sei se isso ajuda. Na minha época, esse trocadilho ajudou bastante, tá? Então, recurso extraordinário, ele viola única e exclusivamente a Constituição Federal. Nada além disso. Quem determina isso é o 1029 do CPC, tá? O acordo não deve admitir outros recursos, ou seja, também não cabe recurso especial, tá? Não cabe RE se tiver outro acórdão, se tiver outro tipo de decisão, se tiver outro tipo de recurso, tá? Então, não vai caber RE se tiver outro tipo de recurso passível, tá? O RE é o último recurso, assim como o RESP é o último recurso a ser apresentado. Prazo também de 15 dias, tá? 15 dias a contar do acórdão que violou a Constituição Federal, 15 dias para interposição, e aí depois a parte contrária é intimada para apresentar contra-razão. E também temos custas, conforme determina o STJ, tá? Então, aqui a gente ainda está nas mesmas características do recurso especial. Quando que esse recurso extraordinário ele vai ser admitido, tá? Busca o STF zelar pela supremacia da Constituição, porque o recurso extraordinário só é submetido quando viola a Constituição Federal, tá? Não discute matéria fática, e sim apenas matéria de direito, tá? Cabe recurso para violação de norma processual ou material da Constituição Federal. Então, se violou o CPC, não é recurso extraordinário, é recurso especial, tá? Aqui vai ser só se violar a Constituição Federal. Também requer os embargos de pré-questionamento, tá? A competência para julgar o recurso extraordinário, ela é exclusiva do STF, tá? Então, o recurso extraordinário, ele é interposto no Tribunal ACO e pede-se para que ele seja encaminhado ao STF, tá? Não será conhecido se 2/3 dos ministros, então 8 dos 11, entenderem pela ausência de repercussão geral. No recurso extraordinário, a gente precisa provar a existência de repercussão geral, tá? A gente precisa comprovar que esse recurso extraordinário envolve toda uma sociedade, tá? É importante essa discussão. O que é essa repercussão geral? Deve ser demonstrada em preliminar, tá? Então, em preliminar, você tem que dizer que o assunto que está sendo discutido no recurso extraordinário é de repercussão geral, tá? Decorre de lei se o acórdão versar sobre 1035. Então, ó, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência do STF, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Esses pontos são os pontos da repercussão geral, tá? Então, você precisa dizer, olha, existe repercussão geral pelo seguinte, o acórdão, tá? Ele contrariou uma súmula ou contrariou uma jurisprudência do STF, tá? E, além disso, ele fala que é inconstitucional um determinado tratado, uma determinada lei federal, tá? Então, no recurso extraordinário, a título na preliminar, então, se é preliminar, é antes do mérito, tá? Você precisa dizer da existência da repercussão geral, tá? Reconhecida a existência de repercussão geral, o relator vai determinar a suspensão de todos os demais processos que tratem daquele tema, tá? E o recurso deverá ser julgado em até 1 ano. O último caso que a gente teve parecido com isso foi as discussões de fundo de garantia, tá? Então, as discussões de fundo de garantia, que estava se discutindo lá, os reajustes do fundo de garantia, o que foi feito na época, tá? Ficou suspenso todos os processos que tratavam sobre o reajuste do fundo de garantia, tá?
Todos eles ficaram suspensos. Subiu um recurso extraordinário para ser analisado, tá? E aí a decisão de lá automaticamente afetou todos os demais processos. A repercussão geral sendo reconhecida, então, suspende os processos, julga em 1 ano. Se não reconhece a existência de repercussão geral, a presidência do tribunal, por intermediário, vai negar o seguimento ao recurso extraordinário sobre estados na origem que versem sobre matéria idêntica, tá? Então, o recurso extraordinário, ele é ainda mais técnico do que o recurso especial, tá? Por quê? Porque se você identificar, se o tribunal identificar a repercussão geral e ela for reconhecida, e ela vai atingir todos os demais processos que tratem do mesmo tema, ok? Se ela não for reconhecida, tá? Todos os processos que tratarem do mesmo tema, automaticamente não vai caber nenhum tipo de recurso extraordinário. Então, vejam que é um recurso mais técnico ainda do que o recurso especial. O efeito também sempre devolutivo. Para pedir um efeito suspensivo, você vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalha no recurso especial, tá? Apresenta o recurso extraordinário e depois pede a modificação de efeito, tá? Da mesma forma que a gente fez no recurso especial. Ao proceder à admissibilidade, a mesma coisa do recurso especial. Ele pode negar provimento, ele pode encaminhar o processo ao órgão julgador, tá? Pode sobrestar o recurso, pode selecionar esse recurso como representativo de controvérsia, como pode proceder à admissibilidade do recurso extraordinário e remeter ao STF, tá? Então, a mesma coisa que acontece no recurso especial vai acontecer no recurso extraordinário, tá? E aí, aqui, enxerguem o seguinte, que quem vai fazer essa questão de admissibilidade é o desembargador, tá? Desembargador do juízo ACO, tá? Então, é ele que vai poder negar provimento, é ele que vai poder encaminhar o processo ao órgão julgador, e vejam que é sempre o STF que tá aqui, tá? Ele vai poder sobrestar o recurso, pode selecionar o recurso como representativo de controvérsia, como ele pode admitir o recurso especial e remeter ao STF. Admitir, se for verificada a situação de repercussão geral, tá? Ele vai verificar se existe um representativo de controvérsia ou se tenha refutado o juízo de retratação. Então, veja que é a mesma coisa que a gente tem no recurso especial, a gente vai ter também no recurso extraordinário, tá? Cabe também a situação do artigo 1030 aqui, tá? Então, são os casos de agravo interno no próprio tribunal, caso esse recurso extraordinário não seja aceito dentro do artigo 1030, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. E aí, vamos para a estrutura desse recurso extraordinário, tá? O 1029, para peça de interposição, exposição de fato e de direito, demonstração do cabimento e as razões do pedido de reforma. Razões recursais. Razões recursais, aqui a gente tem uma diferença, tá? Para ser levantado. Vamos lá. Dissídio jurisprudencial, então você tem que fazer prova da divergência, tá? Demonstrar em preliminar a repercussão geral das questões constitucionais. E aqui vejam que aparece a Lei 9.099 de 95, que é a lei do JEC, tá? Então vejam que aqui, ó, aparece a 9.099, que é a lei do JEC. Então, ó, no caso de decisão impugnada ser de primeiro grau, 9.099, a petição deve ser dirigida ao juízo da causa, com expressa solicitação de que encaminhe para o presidente ou vice-presidente do órgão de segundo grau, para que esse, por sua vez, encaminhe para o STF. Ou seja, o JEC, o Juizado Especial Cível,
ele aceita recurso especial, ele não aceita extraordinário. Ele aceita extraordinário e não aceita o especial, tá? Toma cuidado com relação a isso. Vamos lá, então. Estrutura. Fatos do cabimento do recurso, do mérito e do pedido. Você tem peça de interposição. Então, vamos colocar aqui, ó. Peça de interposição. Nos mesmos moldes que a gente fez a peça de interposição do recurso especial, aqui tem um erro de digitação, tá? Aqui é recurso extraordinário. Tem um erro aqui, tá? Peça de interposição você vai fazer e depois você vai fazer as suas peças de razões. Ambas nos mesmos moldes, tá? A diferença é única e exclusivamente a seguinte. Deixa eu ver se está até no próximo slide. Está aqui, ó. A diferença é apenas uma. No recurso especial, a sua peça de razões fala de violação de legislação infraconstitucional, tá? E na sua peça de recurso extraordinário, você fala de repercussão geral. Não se esquecendo que antes do mérito, aqui, ó, você tem uma preliminar referente a um caso de repercussão geral, tá? Então, não esqueça disso. No mais, a estrutura é a mesma, tá? No recurso especial, não se discute matéria fática, no recurso extraordinário também não. Tem de ter pré-questionado, tem de ter tido embargos de pré-questionamento, tá? Efeito devolutivo para ambos. Para um, a competência ao tribunal de origem, para outro, a competência do STF, tá? Então, a estrutura de ambos é a mesma, ok? A estrutura não vai mudar. Ok, gente? Alguma dúvida com relação a ambos os recursos? Voltei. Minha parte, tudo bem. Tudo bem? Elisângela? Agora é só fazer, né, professora? Agora é só fazer. Exatamente. Elisângela? Não tô Tá vendo quem tranquilo. tá aqui. Tá tranquilo? Uhum. Então tá. Du? Rodrigo? Tudo bem? Ah, tudo em ordem. Então tá bom. Tudo Então, certinho. a gente se encontra agora quando esses recursos estiverem prontos, tá? Beijos para vocês e bom descanso a todos.